Olá, meus queridos, minhas queridas do segundo ano, tudo bem com vocês? A gente vai só recordar, já falei, na outra aula, que o peão não pode capturar para trás. Então, nesse caso aqui, esse peão claro estaria capturando para trás, certo? Temos também que o peão deve ocupar a casa em que estava a peça que foi capturada. Atenção, o peão não pode parar na casa da frente, veja no diagrama. Isso não é só para o peão, né? Que eu já falei isso com vocês. Qualquer pecinha que vai capturar, ela ocupa a casa da peça que foi capturada. E aqui na página 19 temos mais alguns lembretes, né? O peão só pode capturar uma peça de cada vez, toda pecinha só vai poder capturar uma peça de cada vez. E o peão não pode capturar em direção horizontal ou vertical, somente pela diagonal, como a gente já viu. Bem, pessoal, agora o tio vai corrigir, então, as atividades que ficaram para casa. Nesta atividade, o primeiro é o seguinte. O peão claro pode capturar o peão escuro. Se ele puder capturar, qual a casa em que ele deve ficar? Vamos analisar aqui o nosso diagrama, né? Vamos analisar aqui o nosso tabuleiro. Observamos o seguinte: temos o peão claro e na diagonal desse peão temos um peão escuro. A frente do peão claro é no sentido da casa 8, né? Da linha 8. Então quer dizer que esse peão escuro está na diagonal para frente do peão escuro. Tá? Se fosse a pergunta, o peão escuro pode capturar o peão claro, também poderia, né? Mas como a pergunta é, o peão claro pode capturar o peão escuro? Então a resposta é sim. O peão claro pode capturar o peão escuro. A resposta é sim. Qual casa que ele deve ficar? Lembrando, né? Porque às vezes a pessoa pensa, tá no cantinho, tinha que ter uma casa aqui vazia. Não. O que tem que acontecer? O peão ele fica na casa que o peão escuro estava. Ou seja, ele deve ficar na casa H5. Tá? Então, sim, ele deve ocupar a casa em que a peça adversária está. Ou seja, a casa H5. Ok, pessoal? Número 1. Você deve responder sim, né? Que ele deve ocupar a casa em que a peça adversária está, ou seja, H5. Quem colocou apenas a casa H5 completa, né? Ele deve ocupar a casa em que a peça adversária está. Certo? Você pode completar, então, se ficou a sua frase aí, né? Sua resposta não ficou completa. Bem, pessoal, aqui no exercício número 2, pediu para marcar um X nos diagramas incorretos, certo? Vamos começar aqui analisando cada diagrama e ver se a posição que está aqui está certa ou está errada. Aqui. Bom, esse da letra A, nós temos aqui todos os peões, né? Quase todos os peões aqui no início, mas nós temos aqui um peão na casa C1. Para ter acontecido isso, o peão deve ter andado para trás e não pode andar, o peão não pode andar para trás. Então, vamos pegar aqui, ó, tá? Esta letra A, esse item está incorreto porque o peão andou para trás. Isso está correto. Na letra B, nós não vemos nenhuma irregularidade, tá certo? Porque esse peão que estava na casa H1 andou para frente sem problema nenhum. Na letra C, pessoal, bom, aqui vai dar um pouquinho o que falar, porque algumas pessoas podem não ter percebido isso, tá? Esse diagrama está errado, por isso que a gente vai colocar um X aqui, tá bom? Por que ele está errado, tio?
se os peões andaram para frente, o peão escuro andou por lado certo, mas aqui tem uma coisinha que aconteceu que às vezes passa despercebido. Preste atenção aqui, ó. Lembrando que quem começa a jogar são os peões claros, né? São as peças claras sempre. Então vamos supor, né, que este primeiro peão, o primeiro peão movimentado pelas peças claras foi esse peão aqui da casa E. Então saiu da E2, foi para E4, tudo bem, ele pode andar 2 casas. Depois, quem vai jogar, tá? Vai ser as peças escuras, tudo bem, ele movimenta com as peças escuras, ok, ele quis andar uma casa só. Só que percebam que depois foram jogados, né, 2 peças ao mesmo tempo, porque o correto seria ter o movimento de uma peça clara, depois movimentar mais uma peça escura, só que nenhuma outra peça escura, nesse caso, nenhum outro peão escuro foi movimentado, e logo já se movimentou aqui o peão da casa F1, né, se movimentou mais um peão, então por isso que esse também está errado. Na letra D, nós temos uma setinha, né, com o peão tentando capturar aqui a pecinha, o peão escuro tentando capturar a peça clara. O peão está tentando capturar para frente, então esse também está errado, né? Esse aqui, o peão, também está tentando capturar para o lado, né? Então também está errado. Um xizinho. Já na letra F, aqui está correto, ó, o peão está capturando na diagonal. Então esse está certinho, então nesse nós não vamos marcar, tá? Na letra G, o peão tenta andar 2 casas para capturar. Está na diagonal, mais 2 casas. O peão só pode capturar uma casa, ó, né? Na diagonal, mais uma casa. Então, o peão escuro teria que estar aqui, né? Na casa D4, para que ele pudesse ser capturado. Então, esse também, né? Então, aqui o peão andou 2 casas. Então, esse também está errado. Na letra H está correto, olha só, ele captura na diagonal. E na letra J, ele pula uma peça, ou ele quer capturar 2 peças ao mesmo tempo, né? Ele não pode fazer isso, então também está errado. Certo? E na número 3 nós vamos explicar porque as jogadas que você marcou, né, estão incorretas. Então a gente vai colocar aqui com as palavrinhas dele, né? E aí você pode colocar com as suas palavras, desde que você explique a mesma coisa que o tio explicou. Então, só para a gente voltar, né, um pouquinho aqui, né, na número 2, a gente vai notar que primeiro da letra A, então vou por parte aqui, né, o tio vai ir voltando. Então, primeiro aqui, ó, na letra A, o que está acontecendo? O peão andou para trás. Então, eu vou colocar aqui, ó, né, para a gente poder escrever, vou colocar assim, ó. Eu vou colocar letrinha A, um bracinho, o peão andou para trás, certo? Voltando lá então, a letra B a gente não marcou, está correto. A letra C a gente marcou, porque no caso as peças claras fizeram 2 movimentos, né, seguidos. Então letra C, na letra C, as claras fizeram 2 movimentos seguidos. E aqui só fazer um ajuste aqui, né, pessoal? Certo? Eu estou colocando assim, tá? Só para poder, né, caber aí no nosso espaço. Depois na letra D, o peão capturou para frente, aqui, né?
Então, na letra D, o peão capturou para frente, né? A gente está colocando aqui quais foram os erros. O peão não captura para frente. Na letra E, o peão capturou para o lado, né? Ou seja, ele capturou na horizontal, né? Não pode. O peão capturou na horizontal. Letra F está certa. Letra G, o peão andou 2 casas para capturar, não pode também. Letra G. Ele só pode andar 1 casa, né? Para capturar, no caso aí, né? Qualquer peão só anda 1 casa para capturar. Letra H está certo. E na letra I, o peão tentou capturar 2 peças, né? Então, vamos lá. Letra I, o peão capturou 2 peças ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então, quem colocou aqui, né, direto, não tem problema. Só arrumar aqui para ficar tudo numa linhazinha só, tá certo? Então, nós temos aqui todas as respostas, né, todos os porquês que o peão, ele... Vou dar uma ajustadinha aqui, né? Opa, tá faltando algumas palavrinhas, mas é só o tio aumentar aqui, que vai dar certo. Vamos lá. O tio vai deixar aqui tudo para vocês, tá bom? Ótimo. Então tá aqui, ó. Na letra A, o peão andou para trás. Na letra C, as claras fizeram 2 movimentos seguidos. Na letra D, o peão capturou para frente. Na letra E, o peão capturou na horizontal. Na letra G, o peão andou 2 casas para capturar. E na letra I, o peão capturou 2 peças ao mesmo tempo. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, a gente vai pedir para que pause para vocês aí esse número 3, né? Onde vão estar escritas aqui todas as respostas para que vocês possam copiar. Bem, pessoal, então por hoje é só. Fiquem com Deus. Um abraço do tio Adriano.